Amém, amém, glória a Deus. Boa noite, meu irmão, a graça e a paz. Para você que não me conhece, eu sou Samuel, participo, como membro aqui da Primeira Igreja Batista no Jardim Iguatemi. E para mim é uma honra participar desse período de ministrações, principalmente dessa série de mensagens sobre a identidade. E algo muito interessante, uma ideia assim que é muito boa, ainda mais para o corpo de Cristo, são justamente esses conteúdos que podem ser publicados, compartilhados, como já foi falado pelo pastor Elcio. Se você tem a oportunidade, tem esse desejo, compartilhe. Talvez tenha um próximo seu, um vizinho, um parente, que ele é evangélico, mas quem sabe a igreja dele não disponibilizou algum conteúdo, compartilhe isso com ele. Não deixe de transmitir essa mensagem que está sendo também preparada para você, mas também para abençoar a vida do seu próximo, dos nossos irmãos. Amém? Aí aonde você está, na sua casa, se você tem um exemplar da Bíblia ou está com algum aplicativo, nós, como foi falado também, nós estamos na série de identidade, e a identidade que nós vamos estudar hoje é justamente de um servo, de um profeta, que é o profeta Elias, alguém que teve assim, que tem sobre seu testemunho um ministério assim proeminente, brilhante, algo que foge até da nossa lógica natural, um homem que tinha contato com a presença poderosa de Deus, com o fogo, ele tinha autoridade. Nós vamos estudar sobre essa identidade, sobre as características que compunham esse profeta e que fez com que ele fosse tão marcante, principalmente no seu momento de dor profunda, onde Deus cura a sua vida nesse momento, e nós vamos aprender com essa situação. Esse texto se encontra em 1 Reis, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo de número 4, no caso. Nós vamos ler até o 16, mas isso vai ser na exposição. Você deixa a sua Bíblia aberta aí na sua casa e nós vamos acompanhar assim. O texto diz, em 1 Reis, capítulo 19, do versículo 1 a 4, diz o seguinte: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro dizer a Elias: Assim me faça os deuses o que bem quiserem, se certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida fugiu. E chegando em Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu moço. Versículo 4, ele porém foi ao deserto, no caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois eu não sou melhor do que os meus pais. Como eu disse para vocês, um profeta proeminente, alguém que nós observamos a sua história, seu testemunho, suas experiências, é alguém que com certeza traz ao nosso coração o desejo de passar pelo menos com coisas parecidas que ele passou, experimentar coisas parecidas a que ele experimentou. E nós podemos trazer um pouco do testemunho desse homem, porque não lembrar do início de seu chamado, onde Deus o prepara como profeta, o enche de autoridade, e ele se apresenta ao povo de Deus, e segundo a sua palavra, ele diz: olha, segundo a minha palavra, não vai chover. E por que isso? Porque o povo estava distante de Deus, adorando outros deuses, estava na idolatria, totalmente reclinado ao seu pecado, e Deus usa esse profeta para trazer esse povo de novo para o caminho. A vontade de Deus, em todo o decorrer da Bíblia, na maioria das vezes é essa. O povo, a gente como servo de Deus, tem um costume feio de se afastar dos caminhos do Senhor, mas ele, como ele é muito carinhoso, ele usa os seus filhos, usa a sua palavra para nos trazer, e é justamente esse o motivo agora da vida, do uso da vida do profeta Elias. Ele está profetizando, trazendo de novo à memória do povo o poder de Deus e o desejo do Senhor. E aí ele profetiza dizendo que segundo a sua palavra não choveria, e realmente não chove. Ele se afasta, vocês sabem da história, ele conhece uma viúva, é alimentado por ela. Depois de algum tempo, o próprio Deus vai o usar para ressuscitar o filho dessa viúva. Ele, em uma situação, vai vir a morrer. Esse profeta, usado por Deus, vai participar de um momento assim onde Deus traz vida para alguém que já estava morto. E posteriormente, o próprio Deus vai chegar a Elias e vai dizer para ele: olha, Elias, eu quero que você se apresente de novo a Acabe. E vocês sabem da história que ele se apresenta a um dos servos do Senhor, ele chama Acabe, resumindo,
Deus coloca no coração de Elias a oportunidade de demonstrar de forma pública o grande poder do nosso Deus. Ele, com ousadia, convida todos os profetas, os falsos profetas. Nós temos aí, na narrativa do próprio texto do capítulo 18, são manifestos 400 profetas de Azera e 450 profetas de Baal nessa batalha no monte. Vocês conhecem a história. A proposta era que o Deus que respondesse com fogo seria o Deus Todo-Poderoso a quem a nação deveria se curvar. E os profetas de Baal e os profetas de Azera começam a se dilacerar, eles fazem todo aquele ritual deles. Elias chega até um momento de zombar dele, né? Fala assim: clama um pouquinho mais alto, talvez o seu Deus está em viagem, o seu Deus está distante, ele não está escutando. E algo muito interessante é que após tudo isso ele faz uma oração simples. Eu acho que tem mais ou menos umas 16 palavras na oração de Elias, e Deus responde com fogo. O texto vai dizer que fogo desceu dos céus, consumiu o holocausto, consumiu o pó que estava no holocausto, consumiu as pedras, e ele ainda, para fazer uma graça, fez uma valeta em volta do altar, e o texto vai chamar de rego, né? Ele colocou, encheu de água, e o texto vai dizer que fogo desceu do céu e lambeu até aquela água que estava ali em volta. O poder do nosso Deus. E o texto vai dizer que o povo se prostrou e adorou a Deus e reconheceu que verdadeiramente só Deus é o Senhor, Yahvé é Deus sobre todas as nações. Só que o interessante é que no capítulo 19, que é o que nós pegamos para ler e meditação nessa noite, quem estava nessa situação, nesse mesmo momento onde o fogo desceu dos céus, era Acabe, porém Jezabel não estava. Por incrível que pareça, Jezabel, em toda a história do profeta Elias, ela não se manifesta a ter um contato direto com ele. Ela nunca, em momento algum, vocês vão ver Jezabel falando diretamente com o profeta Elias, ou tendo um contato direto com ele. Tanto é que a mensagem do que aconteceu no Carmelo vem pelo seu marido, no caso, que era Acabe. E Acabe chega e fala para ela, em vez de falar da glória de Deus, da manifestação do fogo de Deus que desceu dos céus, Acabe cria na mente de Jezabel, ela já odiava a Deus, odiava os segmentos, os mandamentos de Deus, o temor a Deus, ela totalmente reclinada aos falsos deuses. E ele chega e fala: olha, sabe o que Elias fez? Elias matou todos os seus profetas. Ele anulou o poder de Deus manifesto para construir uma suposta ira, e é o que aconteceu no coração dela. Ela se ira profundamente, e no versículo 2, como nós lemos, vai dizer o seguinte: olha, então Jezabel mandou mensageiros dizer a Elias: assim me façam os deuses o que bem quiserem, se certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. Ela estava jurando a vida de Elias para passar pelo mesmo processo de morte que os profetas que profetizavam no palácio passaram. Ela jurou a vida dele dizendo: olha, você vai morrer assim como eles morreram. Tão certo isso que eu estou dizendo, que amanhã eu quero que os deuses me matem se eu não fizer isso. Engraçado que ela não fez, os deuses também não mataram, porque não tem poder. O nosso Deus, o único Deus, poderoso. E algo muito interessante, já para um início de meditação, para nós pensarmos sobre isso, sobre esse mensageiro. Observem que no versículo 2 diz que Jezabel não foi tratar com Elias. Como eu disse, né, ela em momento nenhum teve contato direto com Elias, mas ela pediu para um mensageiro ir até Elias. E essa mensagem, quando chega ao coração de Elias, no versículo 3 nós vamos ver que o coração de Elias se entristece profundamente a ponto dele fugir, e mais à frente a gente vai falar sobre isso. Ele pede a morte a Deus. E eu queria falar sobre esses mensageiros, irmãos. Quem são esses mensageiros nos nossos dias? Você, meu irmão, você, minha irmã, que está atuante na presença de Deus, ou quem sabe vai começar, ou que seu coração tem ardido por algo. Eu quero te dizer que na sua caminhada com Cristo, muitos mensageiros como esse enviado por Jezabel para trazer tristeza ao coração de Elias, eles existem ainda no nosso dia e eles estão ativos. O inimigo, ele não pode tocar diretamente na nossa vida, pastor, mas ele lança dardos inflamados, ele usa estratégias para com que a nossa fé seja abalada, para com que a gente olhe de uma forma que Cristo não olharia, para com que a gente olhe para os planos de Deus e aborte todo esse propósito que Deus já escreveu para a nossa vida, só por causa de uma simples ameaça. É interessante nós pararmos para observar que, assim, o mesmo Deus que havia se manifestado no capítulo anterior,
é um Deus de manifestação de poder. E assim como eu disse, no decorrer do testemunho de Elias, vocês vão ver os ocorridos, o que Deus usou. Deus, através dele, ressuscitou a vida de uma criança. Ele, através da sua autoridade, ele orou aos céus e não choveu por mais de 3 anos, e depois ele ora a Deus e chove. Ele era alguém que tinha intimidade com fogo. Os soldados vinham para subir no monte, e ele orava a Deus, e Deus fazia fogo descer do céu e consumir essas pessoas. Mas por incrível que pareça, ele agora está totalmente reclinado a uma afronta, a um mensageiro que trouxe uma mensagem negativa. Eu tentei me colocar na situação de Elias, e eu até lembrei de um acontecido engraçado da minha infância, né? Eu não sou muito de brigar, nunca fui de arrumar confusão, mas quando eu era criança, assim, acontecia de às vezes dar uma discussãozinha, sabe aquelas escorãozinhas de adolescente? E eu me lembro que uma vez a gente quase brigou no intervalo, e a gente subiu para a sala, né, depois que tocou o sinal para a gente subir para estudar. E algo muito interessante foi que antes de eu subir, esse rapaz me ameaçou, falou assim: na hora da saída eu vou juntar um monte de galera aqui, a gente vai pegar um monte de gente e a gente vai bater em você na hora de saída. E eu fiquei com medo, irmãos, um medo tão grande. Vocês podem estar dando risada aí na casa de vocês, mas eu fiquei com medo muito grande. Eu queria ter saído antes da hora, queria ter ligado para meu pai, queria ter ligado para minha mãe, mas eu também não queria expor isso de maneira que as pessoas pudessem ver esse medo meu. Não, eu vou brigar mesmo, a gente vai sair na mão. E engraçado que depois disso eu fui para casa, não aconteceu nada, passou uma semana, me formei, até hoje nunca briguei. Resumindo, mas eu senti o medo do que é ser ameaçado. Eu nunca fui ameaçado de morte, mas é uma ameaça que vai apanhar, né? Parecida com a dos pais, mas a dos pais não tem como fugir, aí já é algo certeiro. Mas, resumindo, ele está com medo, ele recebeu uma promessa de morte, e essa promessa foi tão pesada que ela disse assim: se eu não matar, eu quero que me matem. Foi algo assim muito pesado que saiu de Jezabel. E uma das primeiras atitudes que trouxe esse ferimento gravíssimo para uma das características de Elias, que era ser poderoso, ser alguém com autoridade, ser alguém ousado, que fez agora ele ficar um pouco pé atrás, fez ele ficar com medo, foi justamente dar ouvidos a essa questão dos mensageiros. Irmãos, não dê ouvido a essa mensagem que trouxe tristeza para sua casa. Não dê ouvidos aos mensageiros do inimigo, sabe? Eles vêm para nos deixar tristes, irmãos. Eles vêm para nos deixar cabisbaixo. Mas hoje a mensagem do Senhor para o seu coração é essa: eu ainda tenho um caminho muito longo para me percorrer com você. Não é hora de você parar. Não é hora de você dar ouvidos para esses mensageiros, porque o que eu tenho para realizar é muito maior do que o que eles têm prometido que vai realizar. E continuando no versículo 3, o texto vai continuar dizendo: olha, e vendo ele levantou e, para escapar com vida, fugiu. E chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu moço. Irmãos, uma das primeiras atitudes, observem comigo que uma das primeiras atitudes de quem está ferido em sua identidade é essa atitude de Elias. Elias primeiro foge de um lugar para outro, e depois ele foge de pessoas. Quando nós estamos feridos, irmãos, nós temos uma tendência muito grande de fugir de locais, assim como Elias fugiu de onde ele estava para Berseba, que é longe, é em Judá ainda, mas era longe. É uma viagem aí que é aproximadamente uns 120 quilômetros. Daqui até Santos é mais ou menos quantos quilômetros? Uns 60? 60, 50? Mais ou menos isso, né? Algo muito interessante é nós pensarmos, nós estamos em São Paulo, tá, irmãos? Para você que nos assiste de outro estado, nós estamos aqui próximo do centro de São Paulo, a Zona Leste, e daqui da onde a gente está mais ou menos até Santos dá uns 60 quilômetros, 2 vezes daqui até Santos, é uma viagem bem longa. E por incrível que pareça, o texto diz que ele saiu, mas não fala o transporte. Não tinha carro, não tinha moto. Se foi com algum animal, bem, mas foi a pé, ele caminhou bastante. E era uma viagem de um dia. Ele foge do local onde ele estava por causa da afronta, e ele foge de pessoas. E tem pessoas no nosso meio, irmão, talvez você que está aí na sua casa me ouvindo, você se encontra nessa situação. Você passou por um momento de ferida profunda e você se afastou de locais. Quem sabe você já não frequenta mais essa igreja. Quem sabe você já não frequenta mais a igreja aí próximo da sua casa, onde você tem o seu registro como membro dela. Talvez você se afastou de pessoas, o seu líder, porque ele te corrigiu, porque ele te deu uma boa instrução, quem sabe. Ou quem sabe ele foi mal instruído no que ele foi falar e isso feriu. Isso acontece, irmãos. São problemas de relacionamentos, mas uma das atitudes das pessoas que estão feridas é justamente essa. Nós nos afastamos de locais, de pessoas. E eu queria te dizer isso, irmão, não dê ouvido ao mensageiro.
não dê ouvido a essa mensagem que traz dor e pesar ao seu coração. Dê ouvidos à promessa que já foi feita desde o ventre da sua mãe pelo próprio Deus, o único Deus verdadeiro, o Senhor dos Senhores. Ele declarou coisas sobre a sua vida e você sabe disso. Você tem ciência dessas coisas. Não deixe com que essas mensagens tragam ao seu coração algo que Deus não quer para o seu coração. Elias foge com medo da morte, sem perceber que já estava com feridas mortais. Então, no versículo 4, Elias vai para o deserto e vai dizer assim: ele, porém, foi para o deserto no caminho de um dia, como eu disse, e foi e sentou-se debaixo de um pé de zimbro e pediu para si a morte e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois eu não sou melhor do que os meus pais. Nós chegamos então ao momento mais dolorido dessa história emocionante desse profeta. Ela tem altos e baixos, o momento onde Elias aparece, ele se esconde, aparece, se esconde. Por incrível que pareça, agora ele não quer mais se esconder somente, agora ele quer morrer literalmente. No capítulo anterior, como eu falei para vocês, no capítulo 18, ele está experimentando de um Deus que lança fogo dos céus. Mas nesse capítulo agora ele está deixando com que as afrontas de uma mulher, que não falou nem face a face com ele, foi através de um mensageiro, traga profunda tristeza ao ponto de desejar a morte. Há pouco tempo atrás, irmão, ele estava com autoridade, atuando através das suas palavras. Há um pouquinho tempo atrás aqui desse momento, ele estava cheio da virtude de Deus, a ponto de manifestar isso. Quem estava próximo, os profetas, eles foram mortos a fio de espada pela manifestação do próprio Deus através da vida desse homem, mas ele está totalmente isolado. É interessante nós pararmos para pensar que Deus permite que nós possamos passar por essa situação. Deus poderia ter livrado o coração de Elias, ter blindado a mente dele dessas coisas. Irmãos, eu quero dizer para você que nós estamos sujeitos a isso. Sabe, momentos de dor e de ferida e de tristeza, e são coisas que fazem parte até de uma característica natural nossa, de seres humanos. Eu tenho um canal também no YouTube, e tem um vídeo que eu vou postar durante essa semana, fala sobre o sofrimento, por que o justo sofre. E eu falo nesse vídeo que é justamente isso. Nós sofremos, irmãos, porque nós estamos patentes a essas coisas. Nós não estamos dentro de uma redoma de vidro. Nós não estamos blindados de que nós venhamos a receber, quem sabe, uma notícia ruim, um diagnóstico ruim, um telefonema que traga profunda tristeza para o nosso coração. E assim como nós não estamos, Elias também não estava, por mais que ele experimentou desse derramar da poderosa presença de Deus, assim como você também, meu irmão. Nós não estamos aqui para julgar Elias e nem para te julgar e nem para me colocar num ponto de ser julgado. Pelo contrário, o único que tem poder e autoridade para fazer isso é o próprio Deus, o único Deus. Mas cabe a nós também nos examinar sobre essas coisas. Elias, ele passa por essa situação, mas também não foi só ele. Por que não lembrar de Moisés? É muito interessante nós pararmos para pensar que no decorrer da caminhada no deserto, chegou um momento em que o próprio Deus se manifesta a Moisés e diz: olha, eu não vou andar mais com vocês. Não suporto mais as adorações solenes de vocês. Para mim já sobe como um cheiro podre. Os meus mandamentos estão sendo deixados de lado para com que a adoração aos falsos ídolos seja prioridade. Então eu vou deixar. E o interessante é que Moisés, ele se desespera e ele começa a clamar e ele ora, e a oração dele é essa: Senhor, então tira a minha vida. Senhor, então tira a minha vida. Eu não tenho então mais motivo para mim estar aqui. Eu quero que o Senhor tire a minha vida. Por que não lembrar de Jó, né? Jó, a gente tem um costume às vezes de pregar um Jó que foi totalmente inabalável, um cara duro como uma rocha, que não teve nenhuma oscilação aí com relação ao que ele sentia e ao seu relacionamento com Deus. Mas a grande verdade é que Jó sentiu dor, irmãos. Jó tocou na ferida e ele disse: ó, está doendo, pai, está doendo aqui, Deus. Tanto é que ele levanta uma série de perguntas para Deus, e nessa série de perguntas dele, ele diz algo muito interessante. Em algumas delas ele fala assim: Senhor, por que o Senhor não permitiu com que os meus ossos não fossem gerados dentro do ventre da minha mãe? Ele fala: Senhor, por que o Senhor não secou o leite para me amamentar? Ele estava, em outras palavras, dizendo: Senhor, por que o Senhor me deixa vivo? Por que o Senhor não me matou? Passar por essas situações tão difíceis, eu prefiro estar morto. Por que não lembrar de Jonas? Jonas é outro caso assim, interessantíssimo. Ele, direcionado pelo próprio Deus para ir pregar em uma cidade,
toda aquela cidade se converte a Deus, e aí o texto vai dizer que Jó se assentou embaixo de uma árvore, e ao invés de se alegrar pela conversão em massa de toda aquela cidade, ele pede a Deus a morte, porque ele não queria que aquele povo fosse convencido e se arrependesse do seu pecado. E uma série de outros personagens que a gente poderia pontuar aqui como pessoas que tiveram momentos de dor na sua caminhada. E como eu disse, nós não estamos aqui para julgar essas pessoas, porque isso faz parte da fragilidade humana. Mas dentro da identidade que Deus já plantou em mim e em você, Ele fortalece-nos nesses momentos de dor. Tanto é que Ele nos procura nesse momento de dor para nos restaurar. Ele traz vida quando nós estamos em morte, Ele traz alegria para o nosso coração, Ele nos proporciona a oportunidade de sermos restaurados por Ele. Por mais que nós passemos por essas dores profundas, que são coisas inerentes do ser humano, Ele também está conosco em todos esses momentos. Nós vamos ver nos versículos em diante. Eu escrevi uma frase aqui muito interessante que diz assim: uma das problemáticas de Elias foi focar apenas na afronta feita em um dia e esquecer totalmente das maravilhas realizadas em toda a sua diária profética e as posteriores. Ele focou em um dia de dor, e aquele dia de dor o afogou. E talvez, irmãos, você que está me ouvindo, você está passando por uma situação como essa, mas escute hoje a voz do Senhor teu Deus te chamando para fora, que Ele tem coisas grandiosas para realizar através da sua vida. Versículo 5, o texto vai dizer que ele deitou-se debaixo desse zimbro, depois de ter pedido a morte, só que Deus não o mata, e então ele dormiu. Só que vai dizer no versículo 5 que então um anjo tocou-lhe e disse: levanta e come. E olha o que está escrito no versículo 6. E olhou, e eis que à cabeceira estava um pão cozido sobre brasas e uma botija de água. E então comeu, bebeu e tornou a deitar-se. Quantas pessoas, irmãos, estão no nosso meio assim como Elias? Comem, bebem, o anjo do Senhor traz esse alimento para a vida dele, mas por incrível que pareça, ao invés dele levantar com força e agora atuar de novo, volta a dormir. Eu vou trazer um exemplo mais aplicativo, Você participa do culto nos domingos, assiste uma ministração como essa, isso te alimenta, isso te dá vigor, só que por incrível que pareça, ao invés da gente voltar a nossa caminhada, a gente volta a dormir. Participa de um retiro, mas volta a dormir. Participa de um congresso, quem sabe, mas volta a dormir. Mas é interessante que Deus ele é insistente, irmãos. O versículo 7 vai dizer que o anjo então continua insistindo: Elias, acorda, levanta-te, come e bebe. Irmãos, Deus tem insistido, Ele é carinhoso, Ele é amoroso. Receba essa mensagem não como algo para te... Nossa, o Samuel está pegando pesado. Não, é dolorido. Não, irmãos. Deus está insistindo nessas palavras, é porque Ele tem algo poderoso para realizar através da sua vida. Olha para vocês verem, o versículo 8 diz: depois se levantou e com aquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até chegar em Horebe. Aí a gente chega num ponto onde a gente não consegue explicar. Mas eu quero dizer para você, irmão, da comida e da bebida que Deus tem preparado para a sua vida hoje, ela vai te dar combustível para você ir a lugares que você nem imagina e alcançar coisas que você também nem imagina. Como explicar naturalmente que a comida que ele comeu deu força e sustento para ele por 40 dias e por 40 noites? É isso que Deus está preparando, tem feito, tem preparado para a sua vida, meu irmão. Eu gosto muito de falar sobre isso. É até uma mensagem profética assim, que arde no meu coração. Que Deus ele vai te usar poderosamente, Deus ele vai preparar a sua vida poderosamente, e Ele faz isso conosco, mas Ele nos prepara anteriormente, e essa comida, essa bebida está sendo preparada, está sendo plantada no seu coração, meu irmão. O texto vai dizer que Elias então levanta-se, come, vai até Horebe, que é um monte, e ele ainda está meio que num processo de... Ele está meio fugitivo ainda. Ele ainda não está dentro do centro da vontade de Deus, mas ele já está reagindo ao que Deus tem falado com ele. E ele vai para Horebe, e por incrível que pareça, lá em Horebe ele vai descansar. Depois de ter caminhado por 40 dias e por 40 noites, ele vai chegar nesse monte e vai vir a descansar. E o interessante é que no versículo 9 vai dizer: e ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: que fazes aqui, Elias? Agora não é mais um anjo, irmãos, agora é o próprio Deus. E observem a narrativa,
Observe o que está escrito aqui. O texto não está dizendo assim, o que fazes lá, Elias? O que fazes ali, Elias? Não. Deus diz para Elias, o que fazes aqui, Elias? Isso é uma demonstração, sem sombra de dúvidas, de que Deus estava com Elias dentro da caverna. E eu quero dizer para você, meu irmão, Deus está com você no seu momento de dor. Deus está com você nessa sua caminhada. Elias, ele não estava 100%. Nós vamos ver nos versículos posteriores aí para a conclusão, que o propósito para Elias não era esse no momento, mas Deus estava com ele, trabalhando, ajudando ele a se recuperar dessa ferida que foi causada através da afronta. Então, Deus se manifesta. Elias começa a dar testemunhos de si mesmo. Vocês vão ver no versículo 10 que ele vai falar assim: eu tenho sido zeloso, todos negaram o Senhor, todos se afastaram, mas eu continuei firme. E ele está meio com medo, porque ele está se sentindo sozinho, mas Deus está afirmando para ele: o que estás fazendo aqui? Eu estou com você, eu estou nessa caminhada com você. E nos versículos posteriores vai dizer que Deus se manifesta. Deus, ele tem um desejo de se manifestar, mesmo nos nossos momentos de dor. E a primeira manifestação, uma das primeiras coisas que acontecem, os movimentos que acontecem, precedendo a presença de Deus, antecipando, no caso, a presença de Deus, é um vento tão forte que ele fendia a rocha. Depois vem um terremoto, e Elias fica ali dentro da caverna, ele está com medo. Depois vem um fogo, e em quarto lugar vem uma voz mansa e delicada. E a voz diz novamente, ele é insistente: sai para fora, porque eu ainda tenho muitas coisas a realizar através da sua vida. Irmão, sua realidade, que parecia estar resolvida somente na morte, está sendo confrontada hoje por essa ordem soberana de Deus: sai para fora, sai para fora. Esse é um convite, irmãos, para você caminhar com Ele. Ele não está te chamando para você caminhar sozinho. Eu acho que uma das grandes problemáticas de Elias, e é justamente isso que ele está argumentando no versículo 10, e também ele argumenta no versículo 11, é que ele estava só, que ele iria morrer, que não tinha ninguém para proteger ele, mas Deus está dizendo para ele: eu estou com você, eu estou nessa caminhada contigo. E para nós concluirmos, Deus, como eu disse, tem ainda muitas coisas para falar com ele. No versículo 15 e 16, olha o que está escrito: e o Senhor lhe disse: vai e volta pelo teu caminho, para o deserto de Damasco. Chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria, e também a Jeú, filho de Nissi, ungirás rei de Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Deus estava dizendo para Elias: Elias, você pensa que a sua vida acabou por causa dessas situações e das circunstâncias, mas eu estou dizendo para você hoje que eu tenho coisas grandiosas para fazer através da sua vida. O que, Senhor, que o Senhor tem para fazer? Você vai ungir um como rei em um lugar, vai ungir outro como rei em outro lugar, e você ainda vai ungir o seu sucessor profético. Eu não sei como essa mensagem tem chegado ao seu coração, mas o meu desejo, meu irmão, nessa noite, o desejo dos céus, algo que foi afirmado, é justamente isso: que você escute a voz do Senhor, mais do que as vozes que estão ao seu redor. Às vezes é necessário na nossa caminhada calar, irmãos, calar situações, tentar calar, às vezes até a nossa voz interior, coisa que é muito difícil. Depois, se você puder fazer um teste em casa, tenta calar um pouco essa vozinha que fala aí na sua mente. Você não consegue. Calar as coisas ao nosso redor é muito difícil, porque ao tempo todo nós estamos recebendo informações que tentam nos influenciar nas nossas atitudes. E por incrível que pareça, Elias, ele por um momento cedeu para uma voz que não era a voz de Deus, mas hoje a voz de Deus, assim como na história de Elias, vai se manifestar na sua vida, e ele te diz: olha, sai para fora, porque ainda tenho muitas coisas a realizar através da sua vida. E agora nós vamos entender o porquê do tema. Uma identidade curada por quê? Identidade, como já foi explicado dentro das nossas séries de mensagens aqui, são características que compõem uma pessoa, um cidadão, um servo de Deus. E uma das características que compõe esse servo é justamente a autoridade que ele tem no Senhor, a forma que ele era usado ousadamente. E isso foi ofuscado por ter ouvido vozes que não era a voz de Deus, mas a voz de Deus se manifestou e colocou ele de novo. E essa é uma das características. Eu não sei
se você tem passado por um momento de extrema dor, assim como Elias, a ponto de desejar a morte, a ponto de desejar parar na caminhada, a voz do Senhor te diz: não é essa a minha realidade para você. Essa é a realidade das vozes que estão ao seu redor gritando, mas a minha voz te diz outra coisa. A minha voz te diz: vai, porque eu estou com você. Amém, meu irmão? Eu espero que essa mensagem tenha entrado no seu coração. Eu espero que Deus tenha alimentado a sua vida. Eu espero que Deus tenha confrontado o seu coração. Nós vamos orar. Nós vamos orar apresentando a situação do Brasil, essa situação atual dessa pandemia, e nós vamos orar também pela sua casa, pela sua família, para com que Deus nos abençoe e nos ajude nessa caminhada. Onde você está, curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, nós estamos, Senhor, totalmente reclinados à sua presença, Pai. Estamos totalmente reclinados, Pai, à sua vontade. E nós te agradecemos, Jesus, por ter falado ao nosso coração através da vida do profeta Elias. Nós sabemos, Deus, que ele, dentro de todo o seu testemunho, Pai, foi um dos profetas mais proeminentes de toda a história. Alguém, Pai, que a terra não sentiu o gosto do seu corpo. Pai, Elias foi arrebatado. Coisa que nós, Pai, queremos experimentar também, Pai. Nós queremos ser arrebatados, se assim, Pai, o Senhor tiver o desejo, Pai, for nesse tempo, Pai, de nos levar a encontrar contigo. Deus, Elias experimentou, Pai, o que foi ver o céu se fender, Pai, e fogo descer do céu e consumir, Pai, um holocausto. Pai, Elias viu um jovem ser trazido novamente à vida através do poder da sua presença, Deus, através da manifestação do seu nome. Deus, nós cremos também, Senhor, que o Senhor tem essas manifestações para os nossos dias, Pai, que o Senhor pode realizar isso. E que, assim como aconteceu na história de Elias, ele teve um momento de fraqueza, Pai, um momento de dor, assim como outros grandes homens no decorrer de toda a história bíblica também teve, Senhor. Dores, Pai, que às vezes causam em nós, Deus, o desejo, Pai, de quem sabe até desejar pedir, Pai, ao Senhor a morte. Deus, nós pedimos perdão, Pai, por esses momentos, Pai. Faz parte, Deus, de uma fraqueza, Pai, que foi produzida em nós por causa do pecado, mas nós entendemos, Pai, que a realidade que o Senhor tem preparada para os seus filhos é diferente, Pai. Deus, quem sabe os nossos pés, Pai, a nossa vontade no coração, ela tem clamado dizendo: olha, está na hora de parar, está na hora de você desistir, Pai, que nós, Pai, não venhamos a dar ouvidos às nossas vozes, aos mensageiros do diabo, aos dardos inflamados, às setas do inimigo, mas que nós sejamos totalmente direcionados por quem Tu és, Senhor. Deus, que a nossa vida, Deus, seja manifestação, Pai, da sua vontade. Pai, que a voz, Pai, que nós venhamos a ouvir dia após dia, seja a sua voz, Pai, dizendo, Pai, quem sabe se nós estamos dentro de uma caverna, sai para fora. Se você, meu irmão, que me escuta nessa hora, quem sabe você está passando por um momento de extrema e profunda dor, como eu disse no decorrer da mensagem, e você só vê na morte a solução para a sua vida, escute a voz do Senhor te dizendo nessa hora, que você receba força de Deus aonde você está, receba graça de Deus aonde você está, receba combustível para você conseguir galgar mais uma caminhada, caminhar mais um caminho, porque Deus, Ele ainda tem muitas coisas a realizar através da sua vida. Deus, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor possa nos direcionar, seja o nosso guia, Pai. Seja, Senhor, ó Deus, o Deus que ocupa o trono do nosso coração, para assim, Deus, podermos caminhar contigo. Deus, a situação do nosso país é uma situação de calamidade, Deus. Nós estamos, Deus, passando por um momento de extrema dor, Pai. Tem pessoas que estão, Deus, agora acamadas nos hospitais. Tem pessoas que já receberam, Deus, os laudos médicos, Senhor, já receberam, Deus, o resultado dos exames como positivo, Pai. E nós cremos, Deus, no poder, Pai, no seu poder, Deus. Nós cremos, Deus, que o Senhor é poderoso para transformar essa situação. Por isso, Deus, visita a nossa nação, visita os outros países também, Pai. Países que estão ocupando o primeiro lugar, segundo lugar, todos os lugares, Deus. Nesses rankings, Pai, que estão sendo levantados, Pai, nos nossos dias, para avaliar, Deus, lugares onde a morte tem chegado, onde essa situação tem vencido, que o Senhor, Deus, possa manifestar a sua misericórdia sobre nós, Deus. Nós entendemos, Deus, que o Senhor é poderoso para fazer, Pai, infinitamente mais do que nós pensamos ou imaginamos. Por isso, Deus, visita a nossa nação, nos socorre. Essa é a nossa petição, esse é o nosso clamor e também é o nosso agradecimento por tudo que o Senhor já fez e ainda vai fazer. Para a glória do Teu Filho te pedimos e em nome dEle, amém. Amém, meu irmão e minha irmã.
Nós somos gratos pela sua vida. Muito obrigado por nos acompanhar. Que Deus abençoe sua vida, abençoe sua casa, tá? Dentro de todo esse decorrer da série de mensagens, como foi falado pelo pastor Elcio, nós vamos trazer gravações, vai ser publicado, né, os vídeos nas quartas-feiras, às 20 horas aí é o horário combinado para acessarem, né, mas bem provável que às 8, às 7h30, 7 horas já deve estar isso ocupado aí dentro das redes sociais, e aos domingos também. Então, hoje você está nos ouvindo, provavelmente, no culto de domingo, na sede aí de participar do culto online pelo domingo, você está nos assistindo. E na quarta-feira, o nosso pastor Elcio, vai estar trazendo a mensagem para o nosso coração, vai estar nos abençoando. Como eu falei, nós estamos numa série sobre identidade, né? Ele vai tratar sobre a identidade do apóstolo Paulo, a identidade de Cristo, através da vida do apóstolo Paulo. Que você anseie por isso, irmãos, ore por esses cultos. Isso daqui dá um trabalho, né? Nós agradecemos o pessoal da produção, agradecemos a toda a liderança dessa igreja por essa ideia, e nós agradecemos também a sua vida, que nos abençoa, que também assistindo isso, compartilhando, curtindo esses vídeos, nos abençoa positivamente. Meu irmão, que Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma ótima semana. Esse é o nosso desejo. Um abraço da IB, como lema da igreja, né? Essa igreja tem um abraço de amor. Infelizmente a gente não consegue agora poder nos abraçar por causa desse contato, por causa de uma ordem de liderança, de governo, mas nós entendemos que logo passando esse momento, logo passando aí essa situação, que nós entendemos vai passar também logo. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa fé, que nós possamos nos reunir novamente para adorar o nome do Senhor Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Um abraço, meu irmão.